Ele estava querendo dizer que eles tinham que continuar desenvolvendo a sua santidade e a sua intimidade com Deus, mesmo quando Ele não estivesse lá. E aí eu lembro da pastora quando diz: olha, quando você está sozinho, que Deus me revela aquilo que você faz. Tem alguns ainda que têm o temor de Deus, tem a reverência de Deus, entende a autoridade do Senhor e luta todos os dias contra o pecado. Mas tem pessoas que ainda duvidam muito do que Deus faz sobre a sua vida, e não querem fazer como aquele jovem, se entregar. E aí muitas vezes você pergunta assim: mas Senhor, por que o choro, a palavra diz que o choro ele pode vir pela noite, é isso? Mas pela manhã vem a alegria do Senhor. E aí você muitas vezes está lá em Provérbios 35, está em Salmos, Salmos 35 diz assim: porque não passa de um momento a ira de Deus, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aleluias. E aí você pergunta para Deus, depois de ler esse salmo: Senhor, mas por que o meu choro ele continua na manhã? Por que o meu choro, Senhor, ele continua no dia? Por que o meu choro continua mais uma semana? Por que o meu choro continua um mês, 2 meses? Porque os sonhos, Senhor, que o Senhor diz aqui que o Senhor quer realizar na minha vida, e o Senhor quer efetuar sobre mim, segundo a tua vontade, está aqui. Paulo fala aqui em Filipenses 2, no versículo 13: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. E aí você pergunta: Deus, mas e o sonho? E o sonho que tentaram me roubar? E o sonho que não se realiza? Porque o choro não se foi? Porque o sonho não se realizou? Porque nós estamos sendo confundidos. Porque o inimigo, queridos, aquele que não quer que você tenha comunhão com Deus, e que não quer que a luz de Deus resplandeça nas trevas, ele tenta nos confundir. E aí ele confunde você, e em vez de você entender o que é um realizador, você confunde ele com um sonhador. Você confunde o que Deus quer que você seja com o que você quer ser. Você se confunde com o que você tem com o que você deveria ser. E aí nessa confusão, o inimigo te engana e tira você da presença de Deus. Você já perguntou para Deus o que Deus quer realizar e o que Ele quer fazer sobre a sua vida? Qual é o querer dEle sobre você? Ou você tem pensado no que você quer ser, no que você quer ter? Nós temos que parar e pensar de Deus. Aquele jovem, quando Jesus conta para ele que ele devia vender tudo e seguir a Jesus, foi a pergunta que hoje nós poderíamos perguntar para Deus: Deus, o que quer que o Senhor quer que eu seja? O que é o que o Senhor tem para mim? Qual é o sonho que o Senhor tem sobre a minha vida? Porque eu não quero mais ser aquilo que eu acredito ser, eu não quero ser mais aquilo que eu preciso ser, mas eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. O jovem fez essa pergunta e ele recebeu a resposta. E se você também fizer essa pergunta para Deus, eu tenho certeza que Deus também vai te dar a resposta. Talvez você não goste assim como o jovem, talvez não seja bem o que você está esperando, mas eu posso dizer uma coisa só para você: que você não será confundido, e você confundirá a todos aqueles que lá estão fora, porque verão sobre a tua vida a luz de Deus, e você será o luzeiro que Deus preparou para nessa terra mostrar a sua verdade. Aleluias. Confundidos. Sabe por que nós nos confundimos? A palavra de Deus diz que porque nós não somos tolos. Nós nos confundimos porque nós não estamos sendo fracos.
Como assim nós não estamos sendo tolos? Como assim nós não estamos sendo fracos? A palavra diz que o Senhor levantaria os tolos para confundir os sábios, e diz que levantaria os fracos para confundir os fortes. Mas o que nós estamos fazendo é que nós estamos querendo ser mais espertos. Nós queremos ser muito mais espertos do que tolos. Nós queremos ser muito mais fortes do que fracos em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, as palmas, louve ao Senhor, querido, porque é na tua fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Tira da tua mão a tua força e deixa a força de Deus mudar a tua posição. Tira você querer ser tão esperto. Não, eu já sei como que eu vou resolver essa situação. Será que você perguntou para Deus se Ele quer resolver a tua situação? Qual é a verdade que Deus quer sobre a tua vida para definir qual é esta solução? Ou você tem sido esperto bastante para tomar todas as suas decisões? Olha o que acontece. A palavra diz que os espirituais discernem todas as coisas, mas não estamos discernindo nada. Achamos que temos todos os dias para restaurar a aliança com Deus, para chorar todos os dias pelo perdão de Deus, querendo a sua misericórdia e a sua salvação. Mas nos esquecemos do mais importante. Não queremos aprender com Cristo, não queremos seguir a Jesus. Como aquele jovem, queremos apenas saber, mas não tomamos a atitude de tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então hoje, o que nós fazemos é simplesmente nos apresentar diante de Deus todas as vezes, pedindo perdão e pedindo para Ele restaurar a aliança que muitas vezes nós mesmos arranhamos. Mas nós não tomamos nenhuma atitude como aquele jovem, de tomar aquilo que é mais importante, entregar no altar de Deus e seguir a Jesus no caminho que Ele preparou para nós. Aí você será um luzeiro de Deus, cheio de vida e cheio da graça do Senhor, para que aquele povo, aquelas trevas que está lá fora, olhe para você e veja, ali existe a luz de Deus. Aí você se pergunta, por que o meu sonho não aconteceu? Por que meu choro não acabou? Toma uma atitude, querido, nessa noite. Toma uma atitude como aquele jovem tomou. Chega diante de Deus e pergunta: Senhor, então se é hoje que vai mudar a minha história, se é hoje que tem que mudar o meu caminho, se não mudou até hoje, foi por quê? O que eu estou amarrado? O que eu estou acorrentado? Qual é a situação que ainda me prende, Senhor, em que eu não consigo tomar a minha cruz e seguir? Eu não quero ser mais aquele jovem. Eu quero ser, Senhor, um dos teus discípulos, que mesmo, Senhor, quebrando a aliança, voltaram para o caminho e nunca mais se apartaram da presença de Deus. Se você lembrar, Pedro negou Jesus. Se você lembrar os apóstolos, eles se dispersaram. Mas quando eles ouviram novamente que Jesus havia ressuscitado, todos se uniram e dali para frente nunca mais se afastaram da palavra de Deus. Então a salvação é para todos nós, assim como Filipenses, aquela igreja onde Paulo queria que eles lutassem pela sua salvação, lutassem pela sua santidade. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é conquistado à força, e a nossa força muitas vezes está fraca, mas quando está fraca, se aperfeiçoa na sua entrega a Cristo Jesus, na força de Deus sobre a tua vida. Olha só o que diz a palavra de Deus em Romanos 9:33: aquele que crê em Cristo não é confundido. Em Salmos 22:5 diz: confiaram em ti e não foram confundidos. Então o segredo, querido, de você não ser confundido e do inimigo não te confundir e não te enganar e não roubar a tua bênção, não roubar de você a luz que tem nele, que está em Deus e que tem que estar em você, é você acreditar em Cristo, é você crer em Deus. Eu vim para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esta é a salvação de Deus. Essa é a salvação de Deus que Ele está colocando aqui diante dos filipenses. Olha, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor de Deus. Não é para nós desanimarmos, não é para nós pararmos no caminho, é para que eu e você entenda que em Filipenses 1,6, Deus diz que Ele é fiel para cumprir a boa obra que começou sobre a tua vida. E se Deus começou a transformar o teu lar, creia, Ele vai chegar até o fim. Se Ele começou a transformar a tua família, acredite, Deus vai fazer a tua família. Acredite, porque um dia você dirá: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É para aquele que crê, querido. É fé para aquele que acredita. É fé para aquele que quer se entregar verdadeiramente a Deus, mudar os seus caminhos e tomar uma atitude. Não ser como aqueles, como Paulo estava falando para os filipenses, para essa geração pervertida e corrompida. Afasta-te deles, porque você é uma geração escolhida, uma geração santa, uma nação escolhida de Deus. Olhe para o teu irmão e diga: você é, meu amado, sacerdote real, escolhido por Deus para governar nesta terra. É Deus que te escolheu, querido. Os luzeiros que Deus fez, que eram o sol e a lua. Abra sua Bíblia em Gênesis 2, melhor, 1. Gênesis 1, capítulo 14. Vamos ver o que Deus fala. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para a estação, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Deus está falando que você é um luzeiro de Deus, para nesta terra, no meio das trevas, você ser um referencial de governo. É lá que você vai governar, é lá fora que você vai levar o governo do reino de Deus. Deus te separou, querido, como embaixador do reino dos céus. Diga assim: eu sou um embaixador do reino de Deus. Eu sou um escolhido do Senhor. E assim, querido, você tem que andar nesta terra como embaixador do reino de Deus. O embaixador, ele leva as leis do seu país. O embaixador, ele leva a bandeira da sua nação. E a nossa bandeira é Jeová Nissi, o Deus que tudo pode, aquele que nos direciona. Essa é a nossa nação. Essa é o nosso reino. A salvação é ter o reino de Deus sobre as nossas vidas, é ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então nesta noite, se você está como aquele jovem que se decidiu virar as suas costas para Deus, porque aquilo que era mais importante você não queria largar, hoje é noite de você abrir as tuas mãos para aquilo que está o teu coração, para onde está guardado o teu coração. Se o teu coração estiver guardado para Deus, aleluias, glória a Deus, e eu louvo ao Deus que você serve. Mas se ainda está acorrentado, e você como aquele jovem não tem verdadeiramente a luz da vida de Deus sobre você, nesta noite, queridos, e não é só estar aqui na igreja não, e não é só falar um pouco de Deus não, eu estou falando que tem que emanar da tua vida a luz de Deus que fala de vida, e da tua boca sair águas cristalinas que descem do trono da glória de Deus. As palmas louvem ao Senhor, porque é assim que hoje nós vamos chegar diante de Deus e colocar no altar de Deus como adoração a Ele a nossa vida, e pedir para que isso seja entregue no seu altar, e que nós venhamos a ser livres para poder ser os adoradores de Deus.